Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Olá, eu sou o Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta aos países que compõem a África. Por aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com diversas informações de assuntos relacionados à história, culinária, geografia, política, cultura e futebol local. Nesse episódio, a gente dá um pulo na região da África Oriental para te apresentar Uganda. Para não perder o costume, vamos começar apresentando a etimologia do nome do país. Uganda vem da pronúncia incorreta de Buganda, o reino da família. O prefixo Bu significa reino ou terra, nesse caso, o lar do povo Ganda. O conjunto de clãs que forma a maior parte da população do país se autodenomina Baganda. A língua é o Luganda. Sendo assim, é possível afirmar que o radical Ganda, do Bantu, significa família. Além disso, Uganda também é conhecida como a Pérola da África. A República de Uganda está localizada na região da África Oriental. O país possui uma extensão territorial de 235.880 km² e faz fronteira com Sudão do Sul ao norte, Quênia a leste, Tanzânia ao sul, Ruanda a sudoeste e República Democrática do Congo a oeste. A população ugandense é estimada em mais de 44 milhões de pessoas. Após essa introdução, vamos então compreender melhor como foi formada a atual República de Uganda. Então se liga aí, que lá vem história. Por volta de 1500 a.C., o atual território de Uganda sofreu invasões dos camitas. Posteriormente, agricultores e pecuaristas em pequenos grupos migraram para a região. A oeste do Lago Vitória, o reino de Bunyoro teve um grande poderio no final do século XV. Entretanto, aproximadamente no século XIX, o reino Buganda tornou-se a maior potência daquela região. Esse reino, até hoje, é considerado uma entidade de administração semi-autônoma, que compreende toda a região central do país, onde está localizada Kampala, a capital. Quando comerciantes árabes chegaram ao território de Uganda, na primeira metade do século XIX, haviam reinos africanos desenvolvidos com instituições políticas estruturadas há vários séculos. Reino de Busoga, Reino de Toro e o Reino de Buganda, o mais importante para a região. Esses são alguns dos exemplos. Os comerciantes árabes foram seguidos na década de 1860 por britânicos, os primeiros europeus a chegarem por lá, através do rio Nilo. No fim da década de 1970, missionários protestantes e católicos entraram no país. Em 1888, o controle da esfera de interesse britânica na África Oriental foi atribuído para a Companhia da África Oriental. Um acordo reforçado em 1890 entre britânicos e alemães confirmou o domínio anglo sobre as terras de Quênia e Uganda. Em 1894, o reino de Buganda foi colocado sob um protetorado britânico formal. Esse domínio da Grã-Bretanha perdurou por décadas, até que os britânicos concederam autonomia interna para Uganda, apenas em 1961, com as primeiras eleições realizadas em março daquele ano. Benedicto Kiwanuka, do Partido Democrata, tornou-se o primeiro-ministro-chefe. Em 9 de outubro de 1962, a região se tornou um país independente, com o nome de Uganda. O primeiro presidente do país foi Sir Frederick Edward Mutesa II. Ele era o Kabaka, um título de rei do reino de Buganda. Nos anos que seguiram a independência, defensores de um Estado centralizado disputaram espaço com as pessoas favoráveis ao estabelecimento de uma federação e um papel forte para a base tribal dos reinos locais. Mutesa II liderou a nação até 1966.
Nesse ano, Milton Obote, então primeiro-ministro do país, após sofrer acusações de contrabando e corrupção que realizava ao lado do chefe das Forças Armadas, Idi Amin, suspendeu a Constituição e declarou-se presidente. Em 1971, Idi Amin Dada, antes aliado político de Obote, liderou um golpe militar. Amin assumiu o poder, governando por 8 anos como ditador, com poder ilimitado. Ele declarou-se presidente, dissolveu o parlamento e alterou a Constituição para dar a si mesmo o poder absoluto. Seu governo ficou marcado por matar centenas de milhares de ugandenses e pelo declínio econômico, desintegração social e violações dos direitos humanos. As tribos Acholi e Lang foram perseguidas politicamente por Amin. Em 11 de abril de 1979, Amin fugiu com suas forças restantes, após o exército tanzaniano e rebeldes ugandenses tomarem a capital Kampala. Depois de uma sequência de governos interinos, em 1980 foram realizadas eleições e quem voltou ao poder presidencial foi Milton Obote. Ele governou o país até 1985, quando uma brigada do exército, composta principalmente de tropas Acholi e comandada pelo tenente-general Basílio Olara Okello, tomou Kampala e proclamou um governo militar. Obote fugiu para o exílio na Zâmbia. O novo regime, que passou a ser liderado pelo ex-comandante da Força de Defesa, o general Tito Okello, abriu negociações com as forças rebeldes de Yoweri Museveni. Assim, ele se comprometeu a melhorar o respeito pelos direitos humanos, acabar com os conflitos étnicos e realizar eleições livres e justas. Mas o que se viu foi a manutenção dos governos anteriores e a continuidade da violência no país. Em 1986, após disputas com Tito Okello e a tomada da capital, o Exército de Resistência Nacional tomou o poder e colocou Museveni como presidente de Uganda. Desde então, ele segue na liderança do país, mesmo sofrendo críticas e acusações de fraudes em eleições e de más práticas dentro do governo de Uganda. As lutas de grupos opositores contra esse governo seguem até hoje. Um dos principais opositores de Museveni é o cantor e artista Bobi Wine, reconhecido em todo o continente africano por suas canções de cunho social e político. Ele entrou de fato na política em 2017, quando foi eleito para ocupar uma vaga no parlamento do Círculo Eleitoral de Kyadondo County East. Desde então é um dos líderes em manifestações e protestos contra o governo atual de Uganda. Wine lançou sua candidatura à presidência nas eleições realizadas em janeiro de 2021 e ganhou destaque internacional, principalmente pela repressão que ele vem sofrendo por parte do governo de seu adversário nas eleições, o presidente Museveni. Ele acabou sendo derrotado no pleito, mas alegou fraudes no processo eleitoral. Além disso, ele já foi preso várias vezes. As autoridades ugandenses acusam Bobi Wine de tentar liderar protestos violentos em busca da queda do governo de Museveni, mas o opositor garante que lidera um movimento não violento. Após esse breve resumo sobre a história de Uganda, vamos então para a seção onde apresentamos mais dados sobre o país em questão. Os povos de Uganda falam mais de 30 línguas. O idioma oficial do país é o inglês, que junto do Ganda ou Luganda e do Swahili são os 3 mais falados. Dezenas de povos diferentes vivem em Uganda. Os que falam a língua Bantu constituem a maioria da população. O povo Ganda é o maior grupo isolado. Outros que podemos destacar são os povos Nkole, Soga, Kiga, Teso, Lango, Gisu e Acholi. Asiáticos, europeus e árabes constituem um pequeno número da população do país. Cerca de 2/3 da população ugandense segue o cristianismo. A outra parte é muçulmana ou pratica as religiões locais tradicionais. A capital do país é a cidade de Kampala. A moeda em Uganda é o shilling ugandense. A agropecuária é uma importante atividade econômica para o país. As principais culturas são de café, algodão, tabaco e chá. Cultivam-se também batata doce, milho, amendoim e feijão, itens que constituem a alimentação básica da população.
Os camponeses criam ainda gado bovino, cabras, porcos, carneiros, perus, galinhas e patos. A pesca também é outra fonte de alimento importante para a população. O país faz parte do Banco Mundial, da Commonwealth, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, dentre outras entidades. E agora chegou o momento de falar sobre culinária. Grande parte da culinária de Uganda inclui vegetais, batatas, inhame, banana e outras frutas tropicais. O posho ou kaunga, prato feito à base de farinha de milho e parecido com o angu ou polenta que comemos aqui no Brasil, é bem popular por lá. O malewa é preparado a partir de brotos de bambu e também é bem consumido. O matoke é um prato constituído de bananas verdes cozidas a vapor. Sim-sim, que é uma pasta de gergelim, é utilizada como condimento em diversos pratos. O pombe, ou lubice, é a maneira de se produzir cerveja fermentada a partir da cultura local, geralmente de banana ou milho. O país possui grandes lagos com destaque para o Albert e principalmente o Vitória, que é o mais extenso da África e o segundo maior lago de água doce do mundo, menor apenas que o Lago Superior, situado na América do Norte. Uma lei que segue sendo aplicada em Uganda e é considerada herança da colonização britânica é a legislação que pune relações homossexuais com prisão perpétua. Hostilidades, perseguições e prisões, infelizmente, ainda fazem parte do dia a dia da comunidade LGBTQI+, em Uganda. Porém, também há um crescimento na luta contra os preconceitos e a discriminação nos últimos anos. E agora vamos falar um pouco sobre o turismo nesse país. Uganda tem como sua principal atração turística o Bwindi National Park, uma área situada no sudoeste do país, na fronteira com o Congo e com o Ruanda, onde vivem alguns dos gorilas das montanhas, espécie em extinção. Além desses animais, também é possível encontrar chimpanzés em passeios guiados na floresta de Kibale, outro ponto de interesse turístico. Através do safari, no Parque Nacional Queen Elizabeth, localizado no Albertine Rift Valley, no oeste ugandense, é possível encontrar uma diversidade de vida selvagem, terrestre e marítima. Perto dali localizam-se os vulcões de Virunga. As Ruwenzori, as Montanhas da Lua, que é uma cordilheira situada no oeste, são donas de uma vista tão sensacional quanto o Monte Elgon, no leste do país. Visitar a nascente do rio Nilo, em Jinja, onde é possível praticar rafting pelo rio mais longo do mundo, é outra recomendação para os turistas. Agora é hora de falar sobre música e cultura. A indústria fonográfica de Uganda é uma das principais do continente africano. A música tradicional de Uganda é influenciada principalmente pelo povo Ganda. O Kadongo Kamo, que significa uma guitarra, pode ser considerado um dos gêneros musicais mais populares da região, que tem origem no Kiganda. Ele e o Amala foi um dos artistas que mais contribuíram para o estilo urbano do Kadongo Kamo. Christopher Sebaduka popularizou esse gênero e é considerado por muitos o pai do Kadongo Kamo. Nos anos 2000 surgiu um novo gênero musical afro-raga, o Kidandali. Mais tarde foram inseridos na música local estilos musicais ocidentais como dancehall e a cultura hip-hop. Ericon, o DJ mais popular do país, foi o primeiro ugandense a possuir um canal no YouTube e está entre os ugandenses mais influentes da música local nos meios digitais. Good Life Crew, Eddie Kenzo, Irin Namubiru e King Saha são artistas que se destacam na cena musical de Uganda na atualidade. Bobi Wine é outro destaque da música local, tanto pelas contribuições artísticas como pela carreira política. Ele iniciou sua carreira musical nos anos 2000. Sua música é situada entre gêneros como reggae, dancehall, afrobeat e o kidandali.
Muitas vezes as letras de suas músicas contam com uma mensagem socialmente consciente. A canção Kill Annie, de Bob Wine, está presente na trilha sonora do filme da Disney Rainha de Catuê. O videoclipe da música Unforgettable, dos rappers French Montana e Sua Lee, foi gravado em uma comunidade local de Kampala. O filme Rainha de Catuê conta a história da enxadrista ugandense Fiona Mutesi. A produção foi gravada no próprio país e conta com a participação de Lupita Nyong'o, que interpreta a mãe de Fiona. Essa produção de cinema é baseada no livro Rainha de Catuê, a emocionante história da garota que conquistou o mundo do xadrez, escrito pelo estadunidense Tim Crothers. A produção cinematográfica mais reconhecida mundialmente, que se passa em Uganda, é o filme O Último Rei da Escócia, que conta a história de Idi Amin, o ditador que governou Uganda entre 1971 e 1979. O filme é baseado no livro homônimo, do escritor britânico Gillis Folden. A obra é uma ficção e é contada na perspectiva de um médico escocês, que começa a trabalhar para Idi Amin. O renomado ator estadunidense Forest Whitaker levou o Oscar de melhor ator em 2007 por sua interpretação de Idi Amin neste filme. Uganda possui 2 medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos. John Akia Bua, nos 400 metros com barreiras em Munique, 1972, e Stephen Kiprotich, na maratona em Londres, 2012, são os donos dessas conquistas douradas. Agora é hora de falar um pouquinho do futebol de Uganda. As seleções do futebol masculino e feminino de Uganda nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo. O melhor desempenho no torneio continental, a Copa Africana de Nações, foi o vice-campeonato masculino em 1978. Já a seleção feminina participou da competição em apenas uma edição. A seleção masculina é a maior vencedora da Copa Cecafa, com 14 conquistas. A principal liga do futebol masculino do país é a Ugandan Premier League. O maior campeão da competição é o Villa Sports Club, com 16 títulos. O Kampala Capital City Authority Football Club, mais conhecido por KCCA, vem logo atrás com 13 conquistas. O Simba FC ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da CAF em 1972, perdendo a final para o Rafia FC da Guiné. Outro clube que também é vice-campeão da principal competição de clubes do futebol africano foi o Villa, que perdeu para o Clube Africain da Tunísia na final em 1991. O Villa também chegou na final da Copa da CAF de 1992 e acabou perdendo a decisão para o Shooting Stars da Nigéria. O Kawempe Muslim Ladies FC, com 4 títulos, é o maior campeão da Women's Super League, a principal divisão do futebol de Uganda. Vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou Uganda. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio são autorias de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do PDL. Através do @pontalancapdl, você nos encontra no Twitter, no Facebook e no Instagram. Repetindo, @pontalancapdl. Você também pode dar um confere nos nossos textos, lá na nossa página do Medium. Aproveito o espaço aqui para convidar você a escutar mais episódios desse e dos outros podcasts com o selo Ponta de Lança, como África em Pauta e o Mama África FC. Nossos podcasts estão disponíveis nos principais agregadores de streamings e plataformas de áudio digitais: Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Castbox, entre outros. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts, que você provavelmente vai nos encontrar. Bom, agora sim, chegando ao fim desse episódio. Também lembro a você que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até logo, tchau!